gosto, um prazer muito grande responder esse convite do Congresso Thomista, do Instituto Quílios e das outras organizações para apresentar essa conferência sobre a moderna hierarquia do modelo da comunidade cristã no pensamento de São Tomás de Aquino. Quer dizer, tratar de extrair do governo do universo feito por Deus a causa exemplar do governo terrestre, ou pelo menos os princípios que sejam aplicáveis. O primeiro ponto que devemos tratar é a providência divina. Por providência divina, Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas até o seu último fim. A criação tem a sua bondade e sua perfeição próprias, mas não saíram totalmente acabadas da mão do Criador. Foram criadas em estado de via. Há uma perfeição última que deve alcançar a que Deus o destinou. Chamamos de providência divina as disposições pela que Deus conduz a obra da sua criação até a perfeição. Quer dizer, Deus não fez somente árvores e animais adultos, fez também sementes e quer que essas sementes cheguem à plenitude. Isto quer dizer estado de via. E a lei da perfeição, que é uma lei do universo muito especial para os humanos. Ser perfeito como o Pai dos séculos é perfeito. O segundo ponto é o exemplo de hierarquia da comunidade cristã. Se queremos que se faça a vontade de Deus, assim na terra como no céu, pode ser útil a referência das hierarquias de São Tomás, que tomou como referência a de Dionísio Elaparrita e Gregório Grande, sobre o estado do ser humano e do seu intelecto. O intelecto especulativo, o intelecto prático e o sentido comum. Segundo essa doutrina, os anjos são chamados comumente os espíritos puros que permaneceram fiéis a Deus, seres superperfeitos, sem corpo, dotados de inteligência e vontade, dedicados ao serviço de Deus. Estão distribuídos em 9 ordens ou coros, os serafins, querubins e tronos, das dominações virtudes e potestados, arcanjos e anjos. Os 3 primeiros coros contemplam mais de perto Deus e, inflamados do seu amor, vão a um perfeito avanço. Serafim significa queimação, querubim significa plenitude e ciência, e trono significa firmeza, metaforicamente, ou estabilidade. Voltados a Deus, passam a trabalhar nas inteligências. O fim do universo é a bondade de Deus. Esse primeiro nível corresponde aos contemplativos e às virtudes teologais da caridade, aperfeiçoada pelo dom da sabedoria, da fé, aperfeiçoada pelos dons de entendimento e ciência, e da esperança, aperfeiçoada pelo dom de temor a Deus, entendido como temor de ofendê-lo. Corresponde também à etapa superior unitiva. Na oração do Rosário, que é uma escada angélica de perfeição, corresponde aos mistérios gloriosos, e na árvore da cristandade são as ramas e as folhas, que representam o primeiro estado dos que rezam por todos, o sacerdócio, e tem que captar os bens espirituais, o ar e a luz, e enviar a toda a árvore. A segunda hierarquia das nominações, virtudes e potestades, consideram as essências inteligíveis nas causas universais da criação. Não conhece as razões em si mesmo, como o primeiro coro. O sujeito próprio é a disposição geral em relação ao fim. Se referem aos ativos que governam, e as virtudes morais da prudência, aperfeiçoada pelo dom do conselho, da justiça, aperfeiçoada pelo dom da piedade e fortaleza, aperfeiçoada pelo dom da fortaleza. Corresponde a uma etapa iluminativa
e aos mistérios luminosos e dolorosos do rosário, dominados a esclarecer a inteligência. Na árvore da cristandade corresponde ao tronco, que dá firmeza e direção à árvore, e corresponde ao segundo estado dos defensores, que lutam pelos 3 estados. A terceira hierarquia são os príncipes, arcanjos e anjos, conhecem a ordem da providência divina não em si mesma, como o coro superior, e não as causas gerais, e sim as multiplicidades particulares, correspondem aos ativos que correspondem, e a virtude e a paciência, pelo dom do temor. Na mística é a fase purificativa, e nos rosários os mistérios desfrutáveis. Nos 3 coros superiores, manifestando a unidade hierárquica, transmitem a luz aos coros inferiores. Aos 3 últimos, sem deixar um instante a visão de Deus, e sim tendo como regra e modelo, inflamado pela sua causa, movendo pessoas e coisas e organizando em direção a ele, porque são potentes e executores da sua ordem e da voz da sua palavra. Conhecemos melhor a 3 desses arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, assim como os anjos da guarda. Estes são espíritos administradores enviados para os serviços a favor dos quais tem que buscar a salvação. Apresentam na vida de Cristo e na Igreja, da encarnação à ascensão, a vida do Verbo encarnado está adornado da adoração e do serviço dos anjos. Daí que todo o serviço da Igreja se beneficia da ajuda dos anjos. Os graus de perfeição cristã da sociedade. A perfeição do cristão não é outra que a perfeição da caridade. A caridade é vida que nasce, se alimenta, se aperfeiçoa, segundo a conhecida cita de São Agostinho, uma vez nascida se alimenta e uma vez alimentada se fortalece, e uma vez fortalecida se aperfeiçoa. São Tomás, tão amigo das analogias com a ordem natural do desenvolvimento físico, psicológico da vida humana, distingue 3 etapas fundamentais: a infância, a adolescência e o amadurecimento, correspondente ao grau de amadurecimento. O grau de incipiente é o grau onde tem que dominar a concupiscência e se afastar do pecado. A caridade tem que ser alimentada para que não se corrompa. É a fase purificativa, conhecida como purificação do sentido. O grado de proficientes, onde há que crescer e se fortalecer no bem, corresponde ao esclarecimento da inteligência e da fortificação da vontade. É a etapa iluminada. O grau de perfeição é no qual se deve contemplar a Deus e unir-se intimamente com Ele. Corresponde à etapa unitiva, com o movimento corporal, deve-se abandonar o ponto de partido, se aproximar ao término e descansar nele. E a etapa purgativa, que mencionou Dionísio na hierarquia celeste, se referidas à ordem celestes, e as outras demais hierarquias, se aplica também ao desenvolvimento individual de cada homem. Estabelece uma escala que leva em conta a maior proximidade celestial. E a luz e a perfeição não descuida o mérito individual. O grau de perfeição é onde o que se deve contemplar a Deus e se unir intimamente com Ele. É a etapa unitiva. Estabelece uma escala que leva em conta a maior proximidade celestial, a luz e a perfeição, e não descuida o mérito individual. Base a esse critério, vemos a fase purgativa e omitiva, que estarão para sempre na tradição cristã, como referência à etapa mística e organização mística da cristandade, tanto no Oriente Bizantino como no Ocidente Carolínico. A sociedade política cristã se funda no conceito da imagem de Deus
uno e trino. Este seria o nosso próximo tema. A sociedade cristã se funde na teologia que diz que o homem, portanto a sociedade, foram criados à imagem de Deus, uno e trino. Para o teólogo, o homem, por extensão a sociedade, foi criada à imagem de Deus, à imagem das três pessoas da Santa Trindade. Até o fim do século XVI, os cristãos disseram que nenhuma fundação deveria ser criada diferente da imagem de Deus. A sociedade fundada na imagem de Deus é, por consequência, uma em três pessoas. Mas quando o homem, a partir do renascimento, se considerou a si mesmo como a imagem do mundo, se reduziu a uma unidade aritmética e a sociedade se transformou em unitária. Foi então que os socinianos, chamados unitários, negaram a Trindade e apagaram, portanto, da sociedade a imagem trina de Deus. Assim como Deus é único e trino, a Trindade também ficará plasmada na forma social das três ordens. É o conhecido símbolo feito pelo mesmo Cristo. O reino de Deus é parecido a uma semente, até cresceu em uma grande árvore. A ideia cristã estava dividida em três ordens. O clero estava representado pela parte superior dessa árvore, que eram os ramos e as folhas que captavam os bens espirituais, simbolizado pelo sol e pelo ar, e mandavam através da sávia para toda a árvore, ao tronco e as raízes. E descia George Harrison pelas três ordens. A nobreza e a monarquia eram o tronco da árvore, que dizia: eu combato pelas três ordens. Era a imagem do corpo místico de Cristo. A igreja que combate, apresentando uma mão à igreja que sofre e à igreja que triunfa. Continuando a parábola de Cristo, que compara o rei com uma semente, a unidade dessa sociedade foi simbolizada pela árvore que alcança sua cima ao céu e as raízes ligadas à terra, aonde o tronco forma parte da união entre o céu e a terra. As raízes dão à árvore os alimentos terrestres, as folhas, os alimentos celestiais, comunicando os bons efeitos do sol e do ar. O tronco e os ramos dão forma e mantêm a orientação ao céu. Entre as três ordens existiu uma estreita colaboração dirigida a um fim sobrenatural, Deus, que era como o sol, fonte da vida e da luz. Enquanto que a árvore social esteve associada a Deus, seu fim, sua alfa e seu ômega, não se viu associada pelas revoluções e as lutas de classes. Esses são os castigos que Deus enviou à sociedade, onde o tronco está podre e as folhas e ramas caem, e que as raízes não cumprem mais sua razão social. Doutrina tão extraordinária, feita através dos séculos cristãos, foi levada ao seu ponto máximo por São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Principalmente na primeira parte, questão 103 a 108 inclusive, onde fala do controle do universo através dos anjos. E aí eu trouxe 25 princípios que fazem referência ao fim, que é a bondade, referente ao controle em geral e referentes ao nível de execução. O Tratado da Suma Teológica serve de modelo para qualquer organização, mas também, sobretudo, para a sociedade política e a eclesiástica. Depois de tratar as hierarquias celestes, se tratava na Idade Média a hierarquia eclesiástica e depois as outras ordens, política, econômica e familiar, mas todos estavam inspirados nesses princípios.
Qual é o primeiro princípio? É o Deus Criador. Esse é o princípio de todo o nosso mundo. Deus é a causa, criou o mundo pela sua bondade e sabedoria e onipotência. É a causa suficiente do mundo como causa final. Como causa exemplar, porque é a suprema sabedoria. E como causa eficiente, porque é onipotente. Criou o mundo num ato livre de amor, que conserva com o seu poder e coordena com sua providência. O segundo princípio é, no governo divino do mundo, corresponde não só dar existência às coisas, mas também conservá-las e levá-las todas até o seu objetivo, até a sua perfeição. E as criaturas espirituais, anjos e homens, não somente a perfeição, mas a semelhança divina. O anjo é imagem do Verbo e o homem é imagem do Verbo encarnado. A perfeição é passar da mera imagem da semente à semelhança divina pelas virtudes, pela graça e pela imitação de Cristo. O princípio terceiro é o controle divino do universo, é uma extensão participativa da bondade divina. Questão 103, na primeira parte. A ação do governo divino é criada pela criatura, de forma que não é extrínseca pelas criaturas, por duas razões. Primeiro, pela ação retora de Deus, que aparece na realidade de cada criatura, cuja essência tende ao fim. Deus conduz exteriormente e interiormente da essência de cada ser as coisas a seu fim. Segunda, porque umas coisas sobram sobre outras, dirigindo secundariamente ao seu fim. Por isso, a ação livre da criatura individual é causa eficiente e secundária das sociedades onde atuam, junto com a autoridade, que é a causa eficiente principal. Deus cria as coisas, sua essência, sua natureza e com ela a lei para ela, a lei natural. A essência é, ao mesmo tempo, a marca do Criador. Deus conserva as coisas e o leva ao fim. Deus é o último fundamento da ação, num plano absoluto e transcendente, extrínseco às coisas. E no outro é íntimo, porque criou a essência delas e com elas a inclinação natural na direção dela. Nesse sentido, virtude significa apetite, tal como se encontra em Deus. No mesmo modo, cada ordem é a participação de algo que está em Deus. Por exemplo, o nome das virtudes, do coro das virtudes, significa a participação da virtude divina, a força e a energia divina, e assim sucessivamente. Princípio quarto. A primazia do amor sobre o entendimento. Isso é uma coisa muito bonita de São Tomás, que estabelece a primazia do amor sobre o entendimento. Na objeção terceira da questão 108, fala sobre a estratificação da hierarquia e propõe o problema da primazia do entendimento sobre o amor. A ciência precede o amor e o entendimento parece que é uma faculdade mais sublime que a vontade. Mas na ordem dos querubins, por exemplo, parece mais sublime que dos serafins. Parece, mas não é. Por quê? São Tomás responde. Na terceira resposta, como dizemos, o conhecimento se realiza entre o conhecido está do que conhece. Contudo, no amor, o amante está com o amado. Então, as coisas superiores estão em si mesmo mais sublimes como as inferiores, porque as inferiores estão de maneira mais dignas com as superiores que em si mesmas. Disso, vemos que as coisas superiores são mais sublimes que amá-las, porque as coisas de Deus são superiores ao seu conhecimento. É mais importante
amar a Deus que conhecê-lo, apesar de que se necessita conhecê-lo para amá-lo. A doutrina dos graus de possessão de uma perfeição se sobrepõe à maior dignidade sobre a operação afetiva ou cognitiva. É muito importante para valorar a exposição de São Tomás sobre o conhecimento e o amor. O princípio quinto, numa hierarquia, a submissão ao último fim, que é Deus, é mais importante que o predomínio sobre os subalternos. É mais importante, numa hierarquia, se subordinar a um superior, que é Deus, que predominar sobre os subalternos. Para os anjos, é mais importante sua submissão ao Deus que sua primacia sobre os outros. E por isso, não são os supremos as ordens da primazia, senão são os que se nomeiam pelo seu olhar a Deus. Organizar e operar é outro capítulo, é o do controle. A providência requer duas coisas: a organização e a execução da ordem. O primeiro se realiza pela ordem cognitiva. Por isso, quem tem um conhecimento mais perfeito se chama organizador dos outros, porque organizar é próprio do sábio. Deus controla usando as criaturas intelectuais. O princípio sexto é a primazia do que conhece o fim. Todas as potências organizadas, a melhor que conhece o fim é a que dirige as outras. E vemos também que quem introduz a forma manda ao que dispõe a matéria. Dessa forma, os instrumentos são unicamente regidos porque desconhecem a finalidade. Quer dizer, a primazia é conhecer o fim, introduzir a forma, em segundo lugar, e em terceiro, dispor a matéria. Princípio sétimo. A virtude operacional segue a intelectual. É a primazia do intelecto sobre a praxis. Deus dá a um ser não somente a virtude, mas também, quando se necessita para ter o efeito da mesma, porque para a boa disposição se necessita que cada um esteja relacionado com tudo que possa realizar naturalmente. Contudo, a virtude intelectual é organizadora e reitora. Por isso, vemos que quando se dá uma coincidência da virtude operacional, é a que continua com a intelectual. A mesma coisa acontece com os diversos sujeitos. É conveniente que os homens que se destacam nas virtudes operacionais sejam dirigidos pelos que se sobressaem na virtude intelectual. Comparando com a realidade do Ocidente, a grave situação que estamos. Primeiro, o esquecimento do fim, que é o bem, e a substituição pelo poder. Não? Segundo ponto, a primazia da praxis sobre a teoria, de organizar sobre o saber. O princípio oitavo. Os responsáveis que trabalham por si devem reger os que trabalham pela necessidade. O que é por si é a causa do que é por outros. Entre as criaturas, unicamente as intelectuais trabalham por si mesmas, enquanto que por livre arbítrio são donas das próprias ações. Isso enquanto que é ser pessoa humana, quer dizer que a causa é causa responsável de seus atos. No entanto, os outros trabalham como movidos por outros. Princípio 9. A princípio 9 deve mover do particular para o universal.
O 10 participa de um instrumento superior. O instrumento não pode se mover se não participa das principais. Então, as que mais participam da virtude da providência divina executam as providências, e os que não participam, é um fato que as intelectuais participam mais que as outras. Por exemplo, a disposição da ordem se realiza pela virtude cognitiva e a execução que se faz pela operativa. Pelo contrário, as outras criaturas só possuem a virtude operativa, operacional. O princípio 11. Prestem atenção, outra aberração do Ocidente. A máquina está dominando o homem. A ferramenta que não é responsável se está impondo a pessoa humana e está terminando com esse conceito da pessoa humana. É um mero indivíduo. Princípio 11. No descenso gradual da ordem para a sua execução, do supremo ao ínfimo, se deve guardar a proporção. Nisso se fundamenta também o princípio da subsidiariedade, a solidariedade, a proporção. A justiça não é somente a igualdade, a qual está reduzido o conceito atual de justiça. Justiça é proporção. As cargas têm que vir em proporção à força, não podem pagar todas o mesmo imposto. E também as funções têm que ser na proporção da capacidade. Não pode qualquer pessoa ocupar qualquer lugar. Correspondendo à ordem que o ínfimo descenda gradualmente do Supremo, é ministério que a providência divina chegue do menor, guardando certa proporção. Essa proporção consiste, assim como as criaturas supremas estão sujeitas imediatamente a Deus e são controladas por Ele mesmo, igualmente as superiores estão governadas por seus superiores. E todas as criaturas, as superiores, são as intelectuais. Quarto capítulo. Existe uma ordem dentro das próprias criaturas intelectuais. Dentro da inteligência existe uma ordem. E aqui existem vários princípios. O princípio 12. A natureza intelectual deve mandar a inferior. As substâncias intelectuais inferiores são regidas pelas superiores. Princípio 13. São superiores as que recebem em si mesma a sabedoria divina. Princípio 14. São superiores as mais próximas ao princípio. E o princípio 15. As superiores são as que têm forma mais universais. A execução da providência divina se realiza mediante as segundas causas. A parte quinta é aquela que se refere à execução numa hierarquia. A providência requer duas coisas: a organização, que já falamos, e a execução da ordem. Tratamos nos pontos anteriores a relação da relação cognitiva, pretende tratar a faculdade operacional, que é tratar a vontade. Essa desenvolve de forma contrária, porque é tanto mais perfeito quanto a mais detalhe necessita, enquanto que o pequeno necessita menos. Quer dizer, um general não pode mandar diretamente até o último soldado. É impossível mandar a 5.000 soldados sem uma hierarquia. Então, quando se trata de operar, tem que existir os capitães, os tenentes, os cabos, e com um pequeno poder tem que estar no que cumpre o ato. Isso é muito melhor para a operação. Com Deus, os dois requisitos são considerados,
porque necessita sabedoria para operar e executar. Deus coloca com sabedoria a ordem das coisas, inclusive das mínimas. Porém, não despreza as virtudes inferiores da que usa para trabalhar. Por exemplo, a virtude universal mais elevada pela elevação da inferior e da particular. A operação divina não exclui as segundas causas. Além do que, os efeitos produzidos pelas segundas causas estão sujeitos à providência divina, já que Deus ordena por si mesmo singular, segundo se declarou. Princípio 16. O ordem é o efeito próprio da previdência. O caos é o efeito próprio do demônio. A ordem, estamos falando do autor da ordem, é uma prova da existência de Deus, a ordem do mundo. Os executores do controle divino devem ser quem mais participem da bondade divina. A conveniência da ordem mostra uma perfeição da providência, porque a ordem é o efeito próprio da providência, e a conveniência da ordem corresponde que não exista nada desorganizado. Por isso, o descuido de algumas coisas para outras deve ser remediada pela providência divina, porque exige sua perfeição. E isso se realiza quando provê as necessidades com o que é sobrante dos outros. A perfeição da providência divina exige que os executores da providência divina sejam quem mais participem da sua vontade divina. Princípio 17. A ordem das causas é mais nobre do que dos efeitos. Eu vou enunciar pelo pouco tempo, mas na apresentação escrita estão desenvolvidos esses pontos. O princípio 18 é: na execução convém atuar pelas ordens intermediárias. Aqui está outra vez a subsidiariedade. Ou seja, que o superior não absorva o que pode fazer o inferior. Os princípios da hierarquia aplicada são os últimos já. Estão na questão 108 da primeira parte da Suma Teológica. O princípio 19, que eu chamo princípio federal. Vamos perguntar, convém um ou vários principados para manejar uma comunidade? Se a multidão pode receber o governo do príncipe de uma forma única e uniforme, corresponde um principado. Mas as coisas que não podem ser regidas do mesmo modo pelo príncipe pertencem a diversos principados, de acordo com a forma como seja formada essa comunidade. Se tem um modo, convém um príncipe. Se tem diferentes modos de ser governadas. Princípio 20. A hierarquia por ordem universal se estabelece as razões das coisas segundo 3 aspectos. O primeiro aspecto, quando tais razões procedem do primeiro princípio universal, que é Deus, e este modo compete à primeira hierarquia. O segundo aspecto é quando tais razões dependem das causas universais criadas. E esse modo, iluminação compete à segunda hierarquia. E o terceiro aspecto é que como essas razões são aplicadas às razões singulares. Portanto, cada uma depende das suas próprias causas. O princípio 21, a hierarquia se estabelece pela ordem da perfeição. A ordem da hierarquia consiste que cada um seja purificado, iluminado e purificado, e os outros purifiquem, iluminem e aperfeiçoem. São os grandes níveis, que isso é por exemplo, a concepção das Forças Armadas, os generais que têm que estar atentos ao fim, os controles intermediários que têm que administrar a ordem.
e os que estão encarregados da execução, os subalternos, oficiais subalternos, suboficiais e soldados. Isso está copiado da hierarquia de Dionísio, nos permitiu organizar. As empresas também têm seu nível tático, seu nível estratégico, seu nível de planejamento. Outro ponto. A hierarquia se estabelece pela ordem da perfeição. E são os 3 níveis da mística: a purificação, a iluminação e a união com Deus, ou a perfeição. A hierarquia se estabelece pela diversidade de ofícios. É o princípio da organização, da organicidade. A multidão não seria ordenada senão confusa, se nela não houvessem diferentes ordens. Então, o caráter mínimo da hierarquia exige diversidade de ordens. Essa diversidade se toma dos diferentes ofícios e funções, como parece evidente que numa mesma cidade existam diferentes ordens, dependendo das funções. Uma é a ordem dos juízes, outra dos militares e outra dos agricultores. É a organização interna como num homem. A sociedade é o homem coletivo. Há cérebro, há músculos. Princípio 23. Na disposição da providência, o primeiro de tudo é o fim, o segundo a forma e o terceiro a disposição da ordem de efeitos. Portanto, a ordenação do entendimento, primeiro deve-se olhar o objetivo do fim, que é o segundo, a forma. E por último, conhecer em si mesmo a disposição da tal ordem. Por isso, a arte que olha ao fim é a que dirige, a que atende à forma, como é a de coordenar, por exemplo, na engenharia naval, levar o timão. A que cuida da forma dirige ao que só dirige a mesma ordem, como na engenharia naval, com respeito aos construtores. O princípio 24. Os nomes próprios de cada ordem designam suas propriedades. Não vou desenvolver isso. Princípio 25. Princípio de eficácia. A força de se colocar entre a essência e a operação. Aí deve estar a força entre a essência e a operação. É onde se produzem os problemas da operação. Quando nasce a ideia e se dá a ordem. Esse é o primeiro lugar de vulnerabilidade. Por isso, colocamos o coro da potestade nesse ponto. É o que tem que repeleria ao inimigo. A força deve se colocar entre a força e a operação. A virtude deve se tomar em 2 sentidos. O comum, que designa algo intermediário entre a essência e a operação. Outro, que se toma para indicar certa superioridade de fortaleza. E o nome das virtudes significa certa força viril e inquebrantável para todas as operações divinas que pertinentes a ela. O princípio 26 e último é a afinidade entre as diferentes ordens. O supremo de um grau inferior sempre é afim ao ínfimo do imediato grau superior. O ínfimo grau da vida animal se diferencia muito pouco das plantas. Agora, com as divinas pessoas, consideramos ao Espírito Santo, que é o amor que procede, com que tem alguma afinidade na ordem suprema da hierarquia, denominados serafins, ou seja, incêndio de amor. Vamos fazer um resumo final. Estes são os princípios gerais de controle
divino do universo. Os princípios estão ordenados. Deus é criador, a causa do mundo, a causa da perfeição, o princípio da participação, ordenar e participar, a primazia da ordem intelectual sobre as demais, a execução da providência divina por causas segundas e as hierarquias aplicadas segundo conhecimento, segundo perfeição e segundo ofício. O princípio da eficácia. Pelo esquecimento desses princípios, o Ocidente está num caos, há uma primazia da praxis sobre o logos, há um esquecimento do fim, principalmente na sociedade política. Por exemplo, desde Maquiavel, o fim se causou para aumentar o poder. E assim, cada um desses princípios está prejudicado e se quebrou a estrutura. Dedico especialmente isso a Brasil, cujo lema é ordem e progresso. Veria muito bem esse lema de ordem e progresso na perfeição cristã de sempre e não do mito maçônico. Bem, com isso eu termino minha apresentação. Muito obrigado.